Oi gente, esse é mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho da primeira lição do primeiro Deus, que a gente vai estar fazendo ao decorrer dos dias, dos 30 dias. Mas antes, se inscrevam no nosso canal, curtam, e compartilhem, comentem e nos sigam nas nossas redes sociais que vão estar no link. O link vai estar aqui na descrição. Nós vamos chamar a irmã Lídia para poder nos ajudar a passar a lição do primeiro Deus, para vocês entenderem um pouco mais. Deus nunca aprovou o divórcio. Quando os fariseus perguntaram a Jesus por que Moisés tinha mandado os homens dar carta de divórcio para sua mulher, era por causa da dureza do coração daqueles homens. Mas, na verdade, desde o princípio, Deus criou homem e mulher, se casaram, Deus fez o casamento, e ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos. E nunca, não separe o homem o que Deus uniu. Se Deus, que fez o casamento, o primeiro casamento, Deus ordenou o casamento. E ele ordenou também que o homem não se separe de sua mulher. O divórcio nunca é uma opção agradável diante de Deus. É certo que tem muitos casos, como o caso de adultério, que é permitido o divórcio, mas só se a pessoa não conseguir perdoar aquele que pecou. O melhor é que não haja divórcio, pois no divórcio todos os membros da família sofrem. Tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos, todo mundo sofre. E não é da vontade de Deus que haja divórcio. Deus quer que as famílias estejam sempre unidas, pai, mãe e filhos. Todos felizes. O divórcio nunca traz felicidade. A igreja, quando iniciou-se a pregação do Evangelho até os confins da terra, em que foi se formando a Igreja de Jesus, os membros, a maioria veio do judaísmo. E no judaísmo tinha certos ritos, né? Claro que ordenado por Deus, que apontavam para Jesus. Eram símbolos que mostravam Jesus morrendo pela humanidade. Símbolos como a circuncisão era um símbolo. E até quando os homens continuariam circuncidando-se? Até quando? Quando a igreja começou, aquelas pessoas que vieram do judaísmo acharam que deveria continuar circuncidando as pessoas para entrar no povo de Deus, na igreja de Deus. Seria isso necessário ou não? Na verdade, a circuncisão era um símbolo que apontava para Cristo. Quando Cristo morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu, não seria mais necessário a circuncisão. Por quê? O que era que a circuncisão representava? Que era símbolo de Cristo. A circuncisão, o homem, a pessoa do sexo masculino, ou seja, o homem, o macho, era circuncidado. A
circuncisão era um ato de grande sofrimento. E o que significa isso? Era símbolo de quê? Que apontava para Cristo. A circuncisão apontava, mostrava, ilustrava o sofrimento que Cristo ia passar na carne por cada um de nós, pela humanidade, por mim e por você. Não sendo mais necessário, depois que Cristo sofreu na carne por nós, foi cuspido, usou coroa de espinho, tudo isso foi sofrimento na carne que Cristo sofreu, atingiram ele com uma lança, isso foi o sofrimento na carne. E a circuncisão prefigurava esse sofrimento de Jesus na carne por nós. Não mais sendo necessário na igreja cristã a circuncisão, porque era um símbolo que se cumpriu em Cristo Jesus. Então, todo ser humano que entrar na igreja e praticar circuncisão, ele está desligado de Cristo. Ele não aceitou o sacrifício que Jesus fez na cruz por ele. Porque a circuncisão foi cumprida no sofrimento ali quando Cristo sofreu naquele dia da sua morte. Sofreu toda forma de sofrimento na carne. Então, a circuncisão significa isso. Sofrimento na carne do homem, né? O homem quem? Apontava para Cristo Jesus. Jesus veio, sofreu na carne para remirmos do nosso pecado, para que nós tivéssemos remissão de pecado, nosso pecado perdoado por aquele sofrimento que ele teve na cruz do Calvário. Não mais sendo necessário a circuncisão na igreja cristã. Que todos compreendam a simbologia e não torne a repetir aquela simbologia, porque quem praticar aquela simbologia é porque não creu que Jesus já veio, já sofreu e morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Paulo foi o maior perseguidor dos cristãos. Ele era membro do Sinédrio. Sinédrio era um tipo de tribunal que tinha no judaísmo. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, um encontro pessoal com Jesus, tudo mudou. Ele se esforçou muito para ficar parecido com Jesus, em suas atitudes e na maneira de lidar com as pessoas. Paulo também ele tinha a opinião dele sobre a circuncisão. Ele sabia que a circuncisão era um tipo de ilustração que foi dada a Abraão para ilustrar o sofrimento de Jesus no futuro. Jesus ia sofrer muito na carne, assim como a circuncisão, ela causava muito sofrimento no homem. Então foi isso que aconteceu em Jesus. Jesus sofreu e Paulo compreendeu isso e a partir dali ele começou a explicar na igreja que não era mais necessária a circuncisão, porque a circuncisão havia se cumprido em Jesus. E não mais necessitava que a igreja continuasse a fazer a circuncisão. Teve um encontro pessoal com Cristo. E você, jovem? Já teve um encontro pessoal com Jesus? Quando você compreender o tanto que Jesus sofreu por você. Jesus sofreu coroa de espinho. Jesus levou uma lança no seu lado.
Jesus foi chicoteado, foi cuspido, colocaram vinagre com mistura de fel para Jesus beber. Tudo isso mostra o tanto de amor que Jesus tem por você. Você já pensou nisso? Já meditou no sacrifício que Jesus fez por você? Quando formos fazer qualquer coisa, qualquer escolha, meditemos nisso, o sacrifício que Jesus fez. E assim, cada jovem irá trilhar o caminho de Cristo até o final, sendo mais que vencedores. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo vídeo. E esse foi mais um vídeo da Base do Mundo. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Não se inscrevam. Hoje na lição, né? Vamos falar de um filme que foi quando... Repudiar.